Então eu vou ler de novo, para o pessoal que está assistindo aqui o vídeo não perder. Provérbios 18, 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Eu tive a oportunidade de ir no Museu do Louvre há uns anos atrás. E lá no Museu do Louvre eu vi as portas da cidade da Babilônia. E era um negócio assim, da altura praticamente aqui desse prédio. E com uma madeira grossa de lei. E as ferragens, esse negócio, a dobradiça dos portões era da minha altura. Você imagina como é que era o portão para alguém romper com aquilo ali. A dobradiça do portão era um negócio da minha altura, se não mais alto. De um metal muito bruto. É disso que ele está falando aqui. As contendas são como ferrolhos de um palácio. Elas fecham portas. Elas fecham portas de maneira que você não consegue transpor. Verso 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Senhor, nos abençoa nessa noite, nos abençoa e nos ajuda a compreender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Como eu disse na parte da manhã, eu estou comprometido com que nós tenhamos o melhor Natal em família possível, para que haja paz, para que haja reconciliação, onde antes houve isso que nós lemos aqui, contenda, onde houve discórdia, onde houve discussão, que nós possamos fazer a paz. Porque muita gente discutiu, muita gente brigou esse ano e ainda está brigando por aí por conta da questão política. Cada um com as suas razões. E amizades foram desfeitas, amizades reais, amizades virtuais no Facebook foram desfeitas. Eu conheço um que disse assim, depois da eleição fiz a limpa no meu Facebook. Fiz a limpa significou, me livrei de um monte de gente. E a gente, muitas vezes, na hora de conversar com alguém face a face, a gente se cala, a gente fica quieto, ou a gente até fala, mas não tem aquela tonalidade agressiva. Mas no Facebook, mas no WhatsApp, aí o povo perdeu as estribeiras mesmo. Briga, discorda. Você é isso, você é aquilo, porque você não pode concordar com esse candidato, porque você fez isso, que você faz aquilo. Eu não quero mais saber de você. E como lemos aqui, meus irmãos, a morte e a vida estão no poder da palavra. Aquela pessoa que você ofendeu continua sendo uma pessoa. Aquele irmão que você ofendeu continua sendo um irmão. Aquele amigo a quem você ofendeu continua sendo uma pessoa digna, uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus. E tratamos então na parte da manhã hoje sobre a importância das nossas palavras, sobre como a palavra, o poder falar, o se expressar, o comunicar, é um dom, uma bênção de Deus. E nessa noite eu quero partir para o ponto 2 de 4 que nós vamos abordar ao longo aqui desses próximos dias, que é o bom uso das palavras. As nossas palavras podem ser usadas para o bem. Os irmãos creem nisto? As nossas palavras podem, e eu vou além, elas deveriam ser usadas para o bem. Como eu disse mais cedo, por parte da manhã, falei sobre Gálatas no capítulo 4, e dizia que a boca fala daquilo que o coração está cheio.
Então, se você fala, usa a tua boca como dardos inflamados, se você empresta a tua boca para Satanás, para machucar, para ferir, para pisar em cima de alguém, então o teu coração, de onde vêm essas palavras, ele está precisando passar por uma limpeza. E uma das coisas que mais me chateou de fato esses dias foi o vídeo de uma igreja da nossa convenção, uma igreja batista, em que o pastor da igreja batista, infelizmente, num momento, não estou julgando o homem, mas num momento de chateação, num momento de estresse, num momento de desabafo, de frustração naquele coração, no púlpito da igreja, ele fez declarações terrivelmente infelizes após as eleições, após o segundo turno. Graças a Deus, hoje eu recebi um vídeo dele lendo um texto em que ele reconhece o erro e pede perdão. Graças a Deus, a palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas isso mostra como naquele momento o coração daquele homem estava amargurado. E ninguém está livre. Eu posso passar por isso, vocês podem passar por isso. E nós temos um momento de fúria, um momento de irritação e falarmos alguma coisa que vai ferir, vai magoar. E como lemos aqui em Provérbios, não só vai ferir, vai magoar, mas vai fechar portas. E vai fazer com que aquela pessoa não tenha mais um coração aberto para o que você fala. A mágoa agora vem antes da tua pessoa. E aí isso complica. Portanto, vamos focar no que a gente pode fazer de bom com a nossa língua, com as nossas palavras. O autor desse estudo que eu estou usando aqui, que é o Warren Wiersbe, ele faz uma brincadeira aqui no começo do texto dele, quando ele diz, olha, geralmente você vai no médico, seja o que for, você vai no médico e o médico pede, mostra a língua. Né? É engraçado isso. O médico vai lá, abre a boca aí, mostra a língua, e ele faz uma aplicação aqui, ele vai dizer, olha, esse negócio de mostrar a língua também serve para nós, né, em paráfrase na vida cristã, porque, como já falei um pouquinho mais cedo aqui, aquilo que sai do coração é expresso pela boca, né? Da boca sai, mostra o que tem ali no coração da pessoa. Então, pelo teu falar, você já mostra como é que está o teu coração. E não é segredo para ninguém, falamos sobre isso na parte da manhã, que aquilo que falamos, aquilo que nós abrimos a nossa boca para falar, pode elevar ou derrubar alguém. Pode magoar profundamente uma pessoa, ou pode reerguer uma alma que está entristecida, enlutada. E o que vocês acham, meus irmãos, que o crente deve fazer? A Bíblia diz que a língua do sábio é fonte de vida, é árvore de vida. Nossas palavras podem promover beleza, nutrição, refrigério, cura interior. Cura interior. Tem gente que diz assim, olha, não fala para o seu filho que ele não consegue, não fala para o seu filho que ele é burro, não fala para o seu filho que ele é incapaz, mas só diga boas coisas. E eu concordo, não é bom que a gente fique jogando os nossos filhos para baixo, não é bom que a gente aponte apenas, porque a gente tem esse defeito, nós, homens e mulheres, nós humanos, temos esse defeito, nós gostamos de apontar o defeito, embora haja tantas qualidades. Nossas palavras podem, em primeiro lugar, promover a paz ao invés da guerra.
É compreensível que no momento político que acabamos de passar, houvesse de um lado e houvesse do outro lado uma busca pelo combate, né? Este candidato quer combater aquele candidato e vice-versa. Então, havia ali todo um confronto de ideias, de ideologia, de tudo. E nisso, famílias foram separadas, vizinhos de anos, gente que se gostava muito foi separada. Em locais de trabalho, pessoas se colocaram umas contra as outras. E isso vai ter consequências. Isso vai ter consequências. Nossas palavras têm que promover a paz. Têm que promover a paz ao invés da guerra. Provérbios capítulo 15, versículo 1 vai dizer o seguinte: a palavra branda desvia o furor. Se alguém chega para você cheio de razão, cheio de atitude, com raiva, com ódio, e você dá uma palavra branda, a pessoa muitas vezes desarma. Já contei aos irmãos que passei por isso alguns anos atrás, numa noite de Ano Novo, em que houve uma discussão lá no prédio da minha sogra, que eu havia estacionado o meu carro numa vaga lá no prédio da minha sogra, a convite da minha sogra e do meu sogro. E o vizinho lá, por algum motivo, não gostou e mandou eu descer, eu tirar o carro, eu tirei. E o cara falou, brigou. Queria porque queria brigar comigo. E eu peguei meu carro mansamente, tirei do lugar. Ele saiu já ainda apesar de tudo, saiu esbravejando, saiu gritando lá. E eu vi aquele homem todo de branco. Falei, rapaz, noite de ano novo. O homem vai todo de branco, simbolizando o quê? Paz. Mas o coração está cheio de guerra. Eu falei para ele, só falei para ele assim, na tranquilidade, na paz. Falei para ele assim, amigo, vai na paz, uma boa noite, um feliz ano novo para você e cuidado aí fora, porque os ânimos estão exaltados. Gente, aquele homem estava a uma distância como daqui na porta. Ele veio andando na minha direção, eu falei, pronto, agora eu vou apanhar mesmo. Agora eu não sei o que eu fiz, mas eu vou apanhar. Ele veio na minha direção e me abraçou. E me disse, desculpa. Realmente, uma noite de ano novo, e eu aqui de branco, e que mensagem que eu estou passando para o meu filho. E eu só assim, louvado seja o nome do Senhor. É preciso saber desarmar essas bombas. Como é que a gente desarma uma bomba armada com briga, com treta, com ira? Com uma palavra branda, com calma, com tranquilidade. Mais até do que inteligência ou muita sabedoria, é preciso ter calma, olhar e se colocar no lugar do outro. Um outro versículo lá de Provérbios 15, versículo 18, vai dizer o seguinte: o homem iracundo, ou seja, aquele que só vive irado, o brigão, suscita contendas. Claro, o cara é brigão, ele vai suscitar o quê? Briga. Mas o longânimo, aquele que é paciente, ele apazigua a luta. Eu fiquei um tanto quanto ainda estou mastigando e ainda vou mastigar por um tempo tudo que aconteceu nesse período eleitoral. Ainda vou mastigar por muito tempo posições de certos líderes evangélicos, porque ficou muito feio. Ficou muito feio. Líderes de um lado dizendo, Deus está conosco, e pá. E líderes do outro lado, que nada, é conosco, que Deus está por isso. Com qual dos dois lados Deus está? Com os dois? Com nenhum dos dois? Um dia a gente conversa sobre isso. Mas o fato é, perdemos, a igreja sai arranhada. A igreja sai machucada, a igreja sai com a sua imagem perante o mundo machucada e ferida, porque ela aparece aos olhos do mundo dividida.
porque parece que Deus está aqui, ou Deus está ali, ou Deus pode ser cooptado para um projeto de poder ou para o outro, o que não é verdade. Deus está acima, não de todos apenas, mas de tudo, de tudo. Deus estabelece reis e Deus derruba os reis. Então é preciso que a gente tenha cuidado ao usar o nome de Deus. Sabia que usar o nome de Deus em vão é pecado? Parece que certos líderes ainda não aprenderam isso. É preciso entender isso. Salomão, quando falou essa questão aqui da calma, de apaziguar, ele não estava falando para a gente ficar simplesmente em cima do muro, ou simplesmente ficar no canto vendo o circo pegar fogo. Não! Salomão nos aconselha a não abrir mão da verdade, nem a considerar certo o que está errado. Não. Nós temos uma postura, nós temos uma posição, mas ele nos aconselha a ter um espírito manso, não um espírito de combate, um espírito manso e uma atitude conciliatória ao discordar dos outros. Dia desse eu tive uma discussão com duas pessoas aqui na frente do Princesa. Saí quarta-feira da igreja, do culto de oração, fui ali no Princesa. Quando eu saí, encontro duas pessoas, que no caso foi a filha da Lina e o Marcelo. Nós temos posições políticas completamente diferentes, eu deles dois. Mas nós ficamos ali conversando pelo menos uns 40 minutos. Expondo, conversando. Ninguém saiu dali magoado, ninguém saiu dali brigado. Saímos dali na certeza de que estávamos tendo uma discussão respeitosa e amorosa. Não teve briga. Isso é bom, isso é agradável, isso mostra que nós sabemos dialogar. É disso aqui que Salomão está falando. Temos que ter uma atitude conciliatória ao discordar. E às vezes é preciso dizer, olha, vamos concordar em discordar. Eu não consigo ir além daqui e eu estou vendo que vocês não conseguem passar para o lado de cá. É igual hoje, está jogando o Vasco. Turma aí do Flamengo está como? Hoje vai perder, o Ituano é rubro-negro. Eu até brinquei com meus colegas essa semana, aí, meus amigos tricolores, botafoguenses, né? Até com o Douglas, que é botafoguense. Falei com ele, Douglas, o muro está baixo, pula para o lado de cá, vem ser feliz. A gente brinca com essas coisas, mas assim, no amor, no carinho. Né? Douglas, não, pastor, é só Botafogo. Claro que ele é Botafogo, deixa ele ser Botafogo. Por que eu tenho que brigar com ele? Porque ele não entende o que é ser Flamengo, ou eu não entendo o que é ser Botafogo. Ele tem o lado dele, eu tenho o meu. E a amizade continua, não é isso, Douglas? O que nos une é Deus, é o Senhor Jesus. É preciso ter uma atitude conciliatória. E como lemos ainda, agora, aqui mesmo, estava escrito aqui atrás, que a gente falou aqui dos ricos, né? Que os ricos não sejam arrogantes. Quantas vezes a gente é arrogante? Não por ser rico, por ter poder, por ter dinheiro, por ter autoridade, mas por achar que a nossa posição é a melhor e então todo mundo que discorda da gente está errado. Preciso parar com isso. O cerne da questão, voltando aqui ao ponto inicial, não é só o que sai da boca, mas é o que está no coração, que vai acabar saindo pela boca. Se você fala de uma maneira grosseira, maldosa, que fere, é porque teu coração está cheio de amor? Não é bom? Não é bom a gente refletir nisso? O coração cheio de amor não faz uma coisa dessa. Se existe, diz aqui o autor, se existe uma guerra em andamento dentro do nosso coração, nossas palavras serão mísseis destrutivos e não remédios curativos. Meus irmãos, que palavra! Veja o que a própria Bíblia diz. Deixa eu ver aqui direitinho onde é que está a referência. Está lá em Tiago. Lemos também pela manhã o livro de Tiago, né? Tiago capítulo 3, versículo 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade.
Coração, a boca fala do que o coração está cheio. A sabedoria terrena nos aconselha a lutar por nossos direitos. Veja bem, a sabedoria deste mundo, a sabedoria terrena, o que ela nos prega, nos apregoa? Lutar pelos nossos direitos e fazer de todo desacordo uma situação em que alguém deve ganhar e alguém deve perder. Isso é a sabedoria que está aí reinando no mundo. Mas a sabedoria que vem do alto, que Efésios vai nos apresentar, a sabedoria que vem do alto busca uma situação em que todos possam sair ganhando e que fortaleça aqui em nós a unidade do Espírito no vínculo da paz. Está escrito lá em Efésios 4:3, e aqui vai falar também em Tiago. A sabedoria, porém, lá do alto, como é a sabedoria do alto? Ela é primeiramente pura, ela é pacífica, indulgente, ela é tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Está em Tiago capítulo 3, versículo 17. Veja como nós falhamos usando a sabedoria, muitas vezes, do mundo e não aprendendo a sabedoria do alto. Colocar tal sabedoria em prática significa ter uma atitude de quem realmente imita o Senhor Jesus. Veja quantas vezes o Senhor Jesus foi atacado, vilipendiado, grosseiramente pelos fariseus, pelos saduceus. Olha, a quem devemos pagar tributo? Devemos pagar tributo a César? Jesus não deu uma resposta mal criada, simplesmente. Vocês sabem que tem que pagar. Não, ele pega e mostra aí uma moeda. De quem é essa cara aqui na moeda? César, então dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Salomão, o homem mais sábio que existiu, apareceu diante dele uma questão pior do que essa questão política, porque ali na questão política, alguém tinha que ganhar, alguém tinha que perder. E a situação que foi apresentada diante dele também foi uma situação assim. Duas mulheres tinham tido seus filhos e elas dormindo no mesmo lugar. Uma rolou por cima do próprio filho e matou. Aproveitou que a outra estava dormindo e fez uma troca. Ela troca o filho morto dela pelo filho vivo da outra. Só que a outra reconheceu. Mãe é mãe. A outra reconheceu. E disse, não, você matou o seu filho, botou aqui, plantou prova contra mim de um filho que não é meu. Esse filho morto é teu. E a coisa tomou uma tal proporção que elas foram até o juiz supremo de Israel, que era o rei. E contada a história, o rei conclui, bom, uma das duas é mãe, só uma. Uma das duas está mentindo, só uma. E ele lança a mão de uma coisa, de uma sabedoria, de uma inteligência que veio do Senhor. Ele manda trazer uma espada, traz uma espada aqui. Vou botar essa criança aqui, eu vou partir essa criança ao meio. E aí cada uma pode ficar com uma parte do filho. Fica dividido para as duas. Aquela que tinha rolado sobre o filho morto e que tinha pegado o filho da outra, diz assim, é isso. Assim fica dividido. Mas a outra, que era a mãe, mostra o coração de mãe dela, ela chora. Ela pede, pelo amor de Deus, não faça isso. Então dá o filho para ela, deixa ela tomar conta. Olha o que é a sabedoria. Numa pantomima, num momento ali em que o rei cria uma situação para expor a verdade. Ele não faz um interrogatório avançado, ele não agride ninguém com palavras, ele simplesmente deixa que a verdade apareça e floresça. Sabedoria que vem do alto.
Assim fez Salomão, e ele deu então o filho para aquela mãe encarecida. E disse: essa aqui que é a mãe, porque a outra não tem misericórdia daquilo que já não é dela. Não era dela mesmo. Sabedoria do alto. Nossas palavras podem ajudar a restaurar os que pecaram. Meus irmãos, se tem uma frase no meio evangélico que muita gente levanta, é a seguinte frase: o exército do Senhor, a igreja do Senhor, é o único exército em que os feridos são largados para trás pelo caminho. E como isso é verdade? Como isso é verdade? Gente que estava caminhando na igreja, gente que estava servindo na igreja, de repente se encantou por alguma coisa, cometeu um pecado, e aí acaba ficando de lado, largado, e já não está mais ali no meio da fogueira, e vai esfriando aquela brasa. Nós precisamos usar as nossas palavras para pegar esses que resolveram viver em pecado e aquecê-los e abraçá-los, apontando sim que houve, olha, isso aí que você se meteu é pecado sim, mas é preciso apontar com amor, é preciso apontar como o Senhor. Como é que o Senhor fez com a mulher samaritana? Não, com aquela mulher pega em flagrante adultério, e também com a samaritana, né? Ele pega aquela mulher em flagrante adultério, e depois que todos saem da presença dela, ele pergunta: onde estão aqueles teus acusadores? Ela diz: olha, foram todos embora. E ele diz: eu também não te condeno. E acabou a história? Vai e não peques mais. Ele não passa a mão na cabeça e diz: vai, e não teve pecado nenhum, essa turma estava inventando coisa. Não, ele diz: vai, mas não peques mais. É preciso apontar: não peques mais. É preciso apontar: larga o pecado, volta para a casa do Pai. Mas é preciso dizer com amor: querido, você é amado de Deus, você é amada de Deus. O caminho, diz Provérbios capítulo 10, versículo 17, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, o que abandona a repreensão anda errado. É preciso que haja um apontamento do erro. É preciso dizer que houve o erro, mas é preciso amar o irmão, ter misericórdia e usar as nossas palavras como saúde, né? Como restauro para aqueles que pecaram. Nossas palavras podem instruir os ignorantes. E se tem uma coisa que a gente é campeão em fazer, não só a gente aqui, mas todo mundo, né, é campeão em fazer, é perder a paciência. Nós, como perdemos a paciência? Nossa, eu falo e não entra na cabeça dessa pessoa. Eu não consigo fazer meu filho entender uma coisa que é tão óbvia. Minha filha, meu irmão, meu vizinho, meu parente. Nós perdemos a paciência. Pode ser que essas pessoas sejam ignorantes no sentido de não conseguirem enxergar uma verdade que é verdade patente. É possível. Mas as nossas palavras precisam instruir o ignorante e não atacar. E não dizer: cara, eu não aguento mais falar com você porque você é burro. Tem gente que faz isso. Eu não quero mais conversar com você. Eu não aguento mais. E você é ignorante, que você não consegue enxergar. O que você está causando com isso? Você está aproximando a pessoa ou afastando? Afastando. Afastando. O sábio de coração é chamado prudente. E a doçura do falar, está escrito em Provérbios 16, 21, a doçura do falar aumenta o saber. É preciso falar com doçura, com paciência, com um jeitinho. Querido, senta aqui, vamos conversar. Deixa o tio falar um pouquinho. Deixa a tia falar um pouquinho. Olha, entenda isso. Mais uma vez, não é falsidade, mas é treinar o teu coração para ter paciência de verdade, para ter amor de verdade, para então guiar os teus lábios a falar
desta maneira. Os irmãos estão entendendo? É preciso fazer um exercício. É preciso fazer um exercício de acalmar o coração, de colocar o nosso coração numa posição tal que da nossa boca não saia veneno, mas saia remédio. Nós precisamos usar a nossa boca para instruir os ignorantes. Nossas palavras podem e devem fazer, sabe mais o quê? Salvar os que estão perecendo. Ah, pastor, isso aí eu sei. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso. Nossas palavras, se nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, então nós temos que usar o quê para pregar o evangelho? Palavras. A testemunha, verso 14, Provérbios 14, verso 25. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Tudo bem que esse contexto aqui desse versículo não é um contexto de salvação espiritual, é um contexto judicial, né? Como que diz, a pessoa que está lá prestando um depoimento perante o juiz e que é uma testemunha verdadeira, ela livra a alma de alguém que está sendo acusado injustamente. E isso é verdade, nós vemos isso muitas vezes, mas isso também se aplica ao meu e ao seu testemunho do Senhor Jesus Cristo. Se damos um testemunho verdadeiro de que andamos com Cristo, de que Cristo é por nós, de que nós éramos uma coisa antes de Cristo e somos outra coisa depois de Cristo, nós estamos apontando o caminho da salvação para essas pessoas. Se eu pudesse, diz aqui o autor, se meu testemunho pudesse salvar uma pessoa inocente da morte e eu me recusasse a falar, meu silêncio seria um pecado extremamente sério. Devemos usar a nossa boca para falar o que é bom, o que é justo, para salvar almas. E finalmente, nossas palavras podem encorajar os aflitos. Como tem gente aflita nesse mundo? Depois da pandemia, parece que o nível de aflições explodiu. Mas Provérbios capítulo 12, versículo 25 diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate. Você já viu uma pessoa ansiosa? O rosto não tem brilho. Os olhos parecem que estão embaçados. A cara está sempre fechada, a boca meio caída. Parece que fica até com o rosto comprido. Isso é tristeza do coração. A ansiedade do coração o abate, mas a boa palavra o alegra. O alegra. Está no teu poder. Você, pastor, mas eu não tenho superpoder. Você tem o superpoder da palavra? Você pode usar a palavra para elevar alguém, para alegrar alguém, para tirar alguém dos estertores da morte. Gente, tem gente que faz até voluntariado para isso. Existe um número aí, o telefone chamado CVV, já ouviram? Centro de Valorização da Vida. Em que a pessoa fica lá naquele número atendendo voluntariamente. E alguém que está pensando em se suicidar, liga para o CVV. E lá no CVV as pessoas, os voluntários atendem, não são cristãos, não usam a Bíblia, mas estão ali para elevar com palavras, para tirar do coração daquelas pessoas aquele desejo de morte, aquela convicção de que eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou importante. Se eu morrer hoje, amanhã o mundo não muda nada. Quanta gente com isso no coração. E os voluntários estão ali para abençoar. Muito mais nós que conhecemos a palavra de Deus, temos a obrigação de encorajar os aflitos. O homem se alegra em dar a resposta adequada e a palavra a seu tempo, quão boa é, diz Provérbios 15, 23.
E olha que bonito esse também, Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Palavra tem que sair da tua boca e da minha boca para abençoar, para adoçar, para restaurar, para vivificar, como se fosse mesmo um alimento, como se fosse mesmo um remédio. E o autor vai dizer uma coisa muito interessante aqui, ele vai se lembrar de Barnabé. Barnabé, o nome, né, o título Barnabé, significa filho da exortação. A boca de Barnabé era de tal forma uma boca de alguém que encorajava que ele ganhou esse apelido, filho da exortação. Ele exortava, ele falava, ele abençoava. Quando Paulo discendiu deste homem de Barnabé e disse: não quero levar João Marcos na próxima viagem missionária, Barnabé pegou o João Marcos e disse: tu vai comigo. E levou para uma outra viagem missionária, para que João Marcos fosse instruído, para que João Marcos aprendesse melhor o caminho, para que João Marcos aprendesse a servir ao Senhor. E sabe o que acontece? Anos mais tarde, Paulo vai escrever uma outra carta e vai pedir: manda João Marcos vir ter comigo, porque ele me é muito útil no ministério. Graças a quem? Ao filho da exortação, Barnabé, que com a sua palavra, com o seu exemplo, fez João Marcos, que antes talvez fosse inútil num contexto, se tornar em alguém tremendamente útil. Pessoas são pessoas. Pessoas não são úteis ou inúteis. Pessoas são pessoas. Pessoas aprendem. Pessoas respondem a estímulos. Pessoas são abençoadas e abençoadoras. O que o Senhor Jesus vai nos dizer? Que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. Que a gente tem que abençoar aqueles que nos amaldiçoam, que nos fazem mal. Veja o apóstolo Paulo. Tinha cartas no bolso para matar os cristãos. Estava indo fazer o mal, praticar o mal. E talvez os cristãos estivessem orando por Paulo: Senhor, leva esse homem, Senhor, mata esse homem, Senhor, que ele morra nessa estrada. Manda fogo do céu sobre esse tal de Saulo. E o que o Senhor fez com Saulo? Transformou o mal em bem. Transformou o perseguidor em perseguido, transformou o perseguidor mais atroz em alguém que escreveu metade do Novo Testamento e ainda deixou todo aquele testemunho que está lá em Atos. Meus irmãos, vamos crer em Deus, vamos usar a nossa boca como alguém que crê em Deus. Deus que criou a nossa boca para fazer o bem. Vamos usar a nossa boca para abençoar, para encorajar, para fortalecer, para abençoar. Essa palavra que fica para nós nessa noite, e que ela possa verdadeiramente frutificar no teu e no meu coração, para que a gente comece mais a acertar e menos a errar com as nossas palavras. Amém? Nosso Deus, a palavra foi lida, a palavra foi pregada, a palavra foi explicada, a palavra é tua, nós somos teus, esta igreja é tua. Que o Senhor, então, possa fazer o que te apraz, possa fazer essa palavra frutificar nos nossos corações, para que nós possamos ser filhos teus, usar a sabedoria que vem do alto do Senhor, para que sejamos bênção, nós que somos filhos desta palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor.